Shalom, meus caríssimos irmãos. Mais uma vez, outro vídeo, agora para tratar um assunto que é importante, irmãos, para que vocês, os irmãos e as irmãs, possam entender as nossas colocações aqui desse canal, que é um canal de evangelismo, um canal que fala de Jesus Cristo e que alerta também heresias e etc. Não temos intenção nenhuma de denegrir, mas sim de alertar. Irmãos, eu recebi hoje um vídeo importante de uma irmã que falava justamente de um assunto que era muito relevante, principalmente para nós. É um vídeo de um rabino messiânico. O que é rabino messiânico? Aquele rabino que crê em Yeshua, que nós chamamos de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Yeshua quer dizer, para nós, Jesus HaMashiach, Messias, ok? Então esse rabino, ele vai falar alguma coisa da Torá. O que é a Torá? Torá são os livros que nós temos na nossa Bíblia, nos primeiros livros de Moisés, que é o livro da lei, Gênesis, enfim, até o Pentateuco, ok, irmãos? Não tem nada aqui contrário à nossa fé. Os irmãos estão entendendo? Mas aqui ele vai falar alguma coisa do apóstolo Paulo, sobre a mulher se deve ou não dar aula, ou ensinar, eles falam dar aula, né? Ou ensinar na igreja ou na sua denominação, na sua sinagoga, para eles, né? Para nós seria uma denominação. Bom, se bem que eu já não estou mais em nenhuma denominação, estou em Jesus Cristo, não é? Mas vamos para os irmãos entenderem, naquela época, não é? Era comunidades, não é? Porque não existia denominações, existiam comunidades religiosas, com comunidades cristãs, não eram religiosas, comunidades que se reuniam em grupos, nas casas, ok, irmão? A igreja era composta por pessoas que se reuniam nas casas, não é com prédios como nós temos hoje, ok? Por isso que eu aconselho, fiz um vídeo sobre isso, para que ninguém deixe de servir a Jesus Cristo, a Yeshua. Agora vamos ouvir o que o rabino fala aqui, que é muito importante e tem uma grande relevância para nós, ok? Presta atenção. É engraçado o jeito dele falar, mas é uma caríssima pessoa, pelo que eu percebi. Vocês permitem mulher dar aula? Óbvio, mulher dá aula para mulher. E se essa mulher tiver um nível de Torá exímio, maior do que o dos rabinos, ou Anilo, por que não sentar aqui e nos ensinar? Que preconceito que é esse? Ah, mas Paulo escreveu para que lá? Para Corinto. Paulo escreveu para Corinto. Corinto, irmão, havia acontecido muitas coisas. Inclusive, irmãos, houve um fato em Coríntios que um filho abusou da própria madrasta, irmãos. Uma coisa grave. Paulo condenou aquilo. Porém, olha só, irmãos, ele não mandou não disse que aquele rapaz ia para o inferno. Tem denominações que falam que a pessoa vai. Ele não disse. Ele falou: retirai esse iníquo do vosso meio, para que seja entregue a Satanás, para que no dia do Senhor possa ser salvo. Os irmãos acreditam isso? Por isso, meus irmãos, não julguemos, hein? Mas isso está escrito? Pega lá em Coríntios e lê. Agora eu não me recordo se é no 1 Coríntios capítulo 5 ou 2 Coríntios capítulo 5. Eu não estou recordado. Então, quando ele vai falar da mulher, Paulo ficou preocupado, não é? Com isso também. E também é lógico que ensinar e ter autoridade é uma coisa totalmente diferente do que outra. A mulher pode ensinar se ela tiver um nível espiritual. Sim, agora é lógico que ter autoridade é outra coisa, certo, irmão? Sobre o marido, ter autoridade sobre o marido é diferente. Agora, se ela tem conhecimento... Bom, ele vai explicar aqui melhor do que eu, ok? Você leu o capítulo 5 de Corinto, o que estava acontecendo com as mulheres de Corinto? A madraça... Ele disse com as mulheres de Corinto, mas na verdade aqui ele falou mulheres, mas não foi mulheres, foi com uma mulher de Corinto, ok? Que a madrasta tinha feito... Ele vai usar um termo até bem brasileiro, não é? Mas eu vou deixar ele falar. A madrasta estava tendo relacionamento com o próprio enteado.
e Paulo condenou. Porém, Paulo disse que tirar esse Nico do nosso meio, do vosso meio, para que ele seja entregue a Satanás, para que no dia do Senhor, o Senhor ainda possa ter misericórdia dele. Os irmãos estão vendo aonde vai a misericórdia de Deus? Entregando ele a Satanás, ele poderia se humilhar e Deus ainda podia ter misericórdia dele, irmão. E hoje tem denominações que a pessoa dá uma escorregadinha, uma coisa tão pequena, às vezes a jovem corta uma ponta de cabelo e já manda ela para o inferno. Tem uma irmã aí sofrendo até hoje por causa disso. Isso é uma tremenda de uma ignorância que eu nunca vi na minha vida, mas tudo bem, vamos para lá, vamos continuar escutando o nosso irmão aqui, que está falando com muita precisão e conhecimento. O que ele está falando aqui tem fundamento e bastante precisão também, ok? Um momentinho, vou colocar aqui já. Eu deixei a gravação. Tem que cortar de vez em quando, porque para não dar problema, certo, irmãos? Os irmãos entendem, porque não é um vídeo de YouTube, porém, né? Funfando com enteado. Olha o nível. Você acha que uma mulher desse nível vai falar naquele lá? Então o que o apóstolo Paulo fala para as mulheres de Corinto? Eu não permito que vocês, mulheres de Corinto, falem naquele lá. Vai falar o quê? O que tem para ensinar? A mulher desse nível. Tá lá, capítulo 5. Nível de imoralidade que não existe nem no meio dos gentios. Ele vem construindo lá capítulo 5, aí capítulo 9, capítulo 10 começa a falar de imoralidade sexual, começa a falar de avodazará, de idolatria, sai da idolatria, até chegar de fato lá no capítulo, se não me falha a memória, 12 ou 13, onde ele vai falar, a mulher eu não quero que fale naquele lá. Mas ele está tendo que dar ensinamento básico para uma lá que acabou de começar. Ele está tendo que ensinar o que é básico, o que estava acontecendo naquele lá de Corinto, que é o que acontece em 80% das igrejas nos dias de hoje. Labácia, querer, vai, você não está entendendo nada, e um levanta lá e um levanta cá, isso é... Irmão, isso é... Os homens que jogam futebol. Esse tipo de erro dentro da vodada de serviço, de desordem, né, e sem decência... Todo mundo fala e profetiza, e gritaria e tal. Isso aí é a mesma coisa que um cara que vai jogar futebol, ele dá toquinho com o bico da chuteira. Faz isso na frente do técnico pra você ver. Com o bico da chuteira, achando que é futebol de salão. Hã? Já viu algum jogador, sem ser Romário, Ronaldo, Fenômeno, esse cara, por isso que é bonito até um cara desse fazer gol de bico de chuteira. Por quê? Porque bico de chuteira é técnica de ser mané de futebol. Não sabe jogar bola. Só que quando o Romário faz, o Fenômeno faz, os caras até de bico de chuteiro fica bonito. Agora, é um erro básico que todo jogador de futebol precisa entender. Falar demasiadamente no culto, toda desordem, isso é um erro mínimo que o apóstolo Paulo tem que corrigir. Então, como é que estava o nível de espiritualidade do povo de Corinto? Para começar, existia ali um templo de Diana, que era um dos maiores polos de idolatria aí do mundo, na época, de fato, do primeiro século. Os irmãos estão entendendo? Ali ele foi um pouco assim, usou um termo mais brasileiro, para que vocês possam entender melhor. Então, e é real, isso que ele falou, tudo é verdade. E lógico que não eram todas as mulheres, ok? Ele colocou plural, né? Mas é a forma dele se expressar, dá para entender, ok? Vamos lá, continuando. O Império Romano estava já dominando tudo, porque ele assimilou o Império Grego. Não teve alguma guerra de Roma contra a Grécia? Não teve. Foi uma expansão e trocou-se o nome, e aí agora os polos que são gregos, no caso Corinto, Atenas, Esparta, eles passaram a ser polos romanos. E aí Roma olha para Corinto, opa, cidade turística, Zé. Todo mundo vai lá idolatrar. Todo mundo vai lá comprar, todo mundo vai lá vender, todo mundo vai lá fazer tudo quanto é coisa. Vai a Aparecida do Norte que você vê final de semana. Você vai encontrar uma cidade de 40 mil habitantes com 300 mil pessoas lá dentro e fora. Você acha que tem espaço para alguém? Tem nada. Cidades turísticas são assim, vai para o litoral, na praia, no verão, por exemplo, nas férias.
Vai estar bem cheio. Então Corinto era esse tipo. Presta bem atenção à comparação simples que ele faz, a colocação simples, bem simples, para que fique bem claro, ok? Parece até assim um pouco fora do contexto, mas se você for observar, analisando ponto por ponto, você vai entender que tem um fundamento profundo nisso aqui, ó. Presta atenção. E essas cidades bem cheias, Campo Jordão no inverno, Litoral Norte no verão, você tem aí Aparecida, você tem aí um monte de ponto turístico. Nas épocas específicas delas, todos fazem o quê? Vão para lá para quê? Para ganhar dinheiro. Esse povo, praticando a Vodazará, templo de Diana, começou a aceitar Yeshua. A Avará era idolatria, praticando cultos a ídolos, né, irmão? Indo atrás de idolatria. Templo de Diana. Diana era uma deusa Afrodite, que era feita a prostituição, e lá existiam as prostitutas, as prostitutas sacerdotisas. Eram mais ou menos 1000 que tinha, salvo erro, ok? Ele vai explicar, vamos continuar. Como Mashiach. Começaram a vir para Kehilá. Começaram a trazer a espiritualidade politeísta grega do culto de Diana para dentro da Kehilá. E aí o que era? Qual era uma das espiritualidades? Na prática do serviço a essa deusa pagã chamada Diana, a orgia. E como que a orgia era feita? As mulheres raspavam a cabeça para se passar como homens, e os homens deixavam os cabelos crescerem para se passar como mulheres. Então, para esses homens que deixavam os cabelos crescer, se passando como mulheres, participando das orgias e das festas que existia dentro desse tempo, não poderia misturar o santo com o profano. Ou seja, se você tem o cabelo comprido, eu estou falando no contexto de Corinto, tá? Não vale para hoje, não. Se chegar um homem aqui com o cabelo comprido hoje, a Lahá vai dizer que é proibido, mas isso é Lahá. Eu não creio. Eu vejo que a pessoa está evoluindo, está avançando e tal, ela já começa a entender, eu falo, não é proibido. Mas se for meu brother, meu discípulo, meu talmide, eu vou pedir, você corta. Aí a pessoa... Talmide quer dizer discípulo, que está aprendendo com ele, ok? Então, ele vai explicar direitinho sobre o cabelo agora, do homem também, ok? Coisa que muitas das vezes pouco se explica. Presta bem atenção. Isso vale para nós também, ok, irmãos? Eu não corto cabelo, isso não significa nada para mim, a não sei que seja voto, alguma coisa, como a gente fez ali com o Oxéia. Mas não há uma proibição. Não é um costume. A Lahá novamente vai dizer que o homem precisa ter a nuca aparecendo, já ao contrário para a mulher. A mulher pode cortar o cabelo até um limite onde o pescoço não apareça. Então esse é o limite que a Lahá vai impor. Mas isso é Lahá. São leis rabínicas da Idade Média, que foram construídas em 500, 600, 700, 800 anos atrás. Como temos uma estrutura, de fato, tradicional do segmento que nós seguimos, algumas coisas a gente dá o braço, outras não. Ele está falando também de tradições. Agora, vocês observam que isso tem tudo a ver com a fé também que nós temos? É isso, irmãos. É fácil de se entender. Ele crê em Jesus a mesma coisa que nós, apenas tem uma forma assim mais profunda. Eu acredito assim que isso é importante eu colocar aqui para que os irmãos entendam. Se a mulher cortar um pouco do seu cabelo, ela não está cometendo nenhum tipo de pecado. Você percebeu o que ele quis dizer aqui? Vamos lá, irmão. E assim caminha a humanidade, porque todos nós aprendemos uns com os outros, e a Torá diz para escutar os sábios da vossa geração. Tá? Então, qual era o contexto de Corinto? Esses homens que nitidamente, por terem o cabelo comprido naquela época, ainda participavam da Avodazará com relação a Diana, começaram a profetizar também dentro da comunidade de Corinto, confundindo as... Vocês estão entendendo? Eles iam para a comunidade de Corinto, que era uma comunidade que cria em Yeshua, em Jesus, não é? E também começavam a profetizar. Então não era permitido para eles profetizar com aquele cabelo que eles estavam. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque eles estavam com aquele cabelo para praticar, quando ele fala Avozadará,
praticar a idolatria no templo de Coríntio, junto com as prostitutas culturais. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por isso que tem que estudar. Espiritualidades. Aí o Rabino Shaul falou assim, como é que você está querendo trazer palavra de Deus aqui? Como é que você está querendo trazer palavra de Torá? Como é que você está querendo... Quando ele falou Rabino Shaul, quer dizer, o apóstolo Paulo, porque a palavra rabino quer dizer mestre. Por isso que chamavam o Senhor Jesus de Rabi, Rabone. Paulo também era um rabino. Ele era um apóstolo, mas ele era um rabino. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Querendo trazer alguma coisa se você ainda está ligado na idolatria. Olá. Não, eu não estou não. Então por que você está com o cabelo comprido então? Então o homem que tem a cabeça coberta, já para corrigir o senhor que perguntou aí no serviço mais cedo, né? O homem perguntou. Não sei se foi para ofender a gente ou se foi por curiosidade. O apóstolo Paulo fala que o homem que ora com a cabeça coberta, ele está desonrando a Deus. 6 religiosos estão todos desonrando a Deus. Eu olhei aquilo lá e falei assim, deixa quieto, né, irmão? Deixa isso para lá, né? Então o apóstolo Paulo está falando do homem que ora com a cabeça coberta com o cabelo. Tanto é que ele vai chamar essa cobertura da mulher de véu, que é o cabelo. Ele vai dar a mesma referência. Então eu preciso entender o problema do mundo cristão é esse. Vou fazer uma pergunta para você. A Bíblia... Vocês estão entendendo, irmão? Aonde que nós temos que explicar e procurar? Aqui já bastou para você entender. Quer dizer, mesmo ele está com o kippá. Kippá é uma coisinha que usa em cima da cabeça. Mas ele não está com o cabelo comprido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o problema, como ele falou, o problema do mundo cristão é o problema do que está acontecendo hoje dentro de denominações que não estão servindo a Deus de acordo à Bíblia, não estão estudando a Bíblia. Nós temos que voltar às nossas origens. Nós temos que voltar às nossas origens. E isso que nós estamos pregando. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu torno a dizer, não pare de servir a Deus, a Jesus Cristo. Procure dar o seu melhor. Deu para entender? Deixe o seu like. Então, irmã, não se preocupe. Se você cortou um pouquinho do seu cabelo, você não vai perder sua alma. Quem te falou isso daí? Porque tem irmãs no meu canal. Foram condenadas a sentar no último banco da igreja. Falaram que ela não podia mais ter, não tinha mais direito de nada porque cortou a ponta do cabelo. Irmão, vocês acreditam uma coisa dessa? Mas como é que pode uma coisa dessa, irmão? É muito, muito, muito ser não ter conhecimento espiritual e não ter, principalmente, espiritualidade. Deus abençoe a todos. Paz e Deus, shalom. Irmãos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que eu possa também ter ânimo de fazer novos vídeos. Amém e amém. Vamos servir a Deus. Mocidade, vamos servir a Deus. Nada de mundo. Amém?